Olá, eu sou o professor João e essa é a Juliana. Olá, Nessa unidade falaremos de algumas sintomatologias do autismo, características que compõem o transtorno e maneiras de identificá-lo. Vamos lá! Professor João, quem sugeriu o nome transtorno invasivo do desenvolvimento? o conhecido autismo? O termo autismo, estabelecido por Blau para caracterizar os sintomas e a alienação social de pessoas que sofriam com a esquizofrenia, foi utilizado pelo psiquiatra infantil Kanner em 1943 e pelo psiquiatra Han Asperger em 1991. Vou te falar uma curiosidade, Juliana. Apesar dos pesquisadores não terem contato, produziram materiais semelhantes e simultâneos para explicar os comportamentos relacionados a déficit de relacionamento e interpessoais. É mesmo, professor? Sim, já nesse tempo, havia preocupação de explicar o transtorno por comportamentos que compartilhavam semelhanças. Mesmo com a contribuição de Blauer e Kanner, quanto tempo levou para se definir as características do autismo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais? Sabe, Juliana, para que o autismo estivesse no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o conhecido DSM, passaram-se mais de 40 anos. Nesse meio tempo, nomeou-se o transtorno como Transtorno Global do Desenvolvimento, para se referir a um grupo de transtorno do desenvolvimento definidos pelo comportamento, que compartilham sintomatologia do autismo clássico descrito por Kanner e classificado como transtorno autista. Mas há um problema com esses rótulos. Classificar sintomas autísticos limitam as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de crianças em várias outras áreas: cognitiva, atenção, memória, autocuidado e acadêmico. Mas essa será uma questão que discutiremos em outra unidade. Então, professor, quais são os transtornos que compartilham a sintomatologia do autismo clássico? Os transtornos que compartilham a sintomatologia do autismo clássico são transtornos globais do desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. Além dos transtornos que compartilham características do autismo clássico, temos síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett e transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, segundo o DSM-4. Mas, professor, se eu fosse transmitir essas informações para um pai que não entende de autismo, ficaria muito difícil. O que eu deveria fazer? Demonstre para os pais que eles só conseguirão identificar os transtornos se observarem a ausência de habilidades nas seguintes áreas: interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados ou comportamentos disfuncionais. Mas, professor, o pai poderá perguntar: eu até identifico alguns comportamentos nas 3 áreas, mas como vou saber se meu filho vai ser diagnosticado como síndrome de Asperger ou transtorno autista? Boa pergunta, Juliana. Ele terá que entender que é preciso ter uma quantidade de sintomas em uma das 3 áreas para se chegar a um diagnóstico. Para melhorar o entendimento para os pais, vou falar das 3 áreas, explicando algumas características de cada área. Vou iniciar pela área de interação social. Na área de interação social, os pais poderão identificar os seguintes sintomas. Primeiro, comprometimento em comportamentos que o filho tenha que estabelecer contato visual direto, olhar nos olhos quando é chamado pelo nome, expressão facial contextualizadas, saber sorrir quando a ocasião o solicite, posturas corporais, gestos para regular a interação social, saber dar tchau. Segundo, dificuldade em estabelecer interação com crianças da mesma idade ou mais, fazer brincadeiras de faz de conta ou saber respeitar a vez do outro quando brincam. Terceiro, dificuldade em compartilhar prazer de maneira espontânea. Quarto, ausência de reciprocidade emocional e interativa. Professor, não entendi. Teria como explicar de maneira mais simples? É claro, Juliana. O importante é fazer entender. Na área de interação social, os sintomas são falta de interesse ou pouco interesse em interagir com outras pessoas,
O autista prefere ficar sozinho. Ele evita ou ignora pessoas. Trata as pessoas como objeto ou instrumento. Professor, você poderia me dar um exemplo de como uma criança usa o pai como instrumento? É claro, Juliana. O filho quer um biscoito e então pega no braço do pai e leva até o pote para que o pai pegue para ele o biscoito. O fato do filho estar pegando no braço do pai para que ele pegue o biscoito torna o pai seu instrumento. Um segundo exemplo clássico seria entregar uma bucha para o pai lhe dar banho ou para esfregar partes do seu corpo. Professor, as pessoas com autismo, como o senhor mesmo disse, tendem a evitar o contato com outras pessoas. Isso não atrapalha em seu desenvolvimento? Sim, o fato de não interagir e não imitar os comportamentos das outras pessoas dificultam os processos de aprendizagem e, em muitos casos, prejudicam o desenvolvimento. Outras características que facilitam os pais entenderem, Juliana, é que os filhos podem não compartilhar interesses e estados emocionais com outros. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, Juliana. A criança cai e machuca. Todos que estão próximos ficam assustados e vão acudir a criança. Uma criança com autismo poderia simplesmente sorrir sem saber o que está acontecendo. Entendi, professor. Professor, e a segunda área de déficit de habilidades comunicativas, verbais e não verbais? Juliana, temos que continuar listando os sintomas, porque assim fica mais fácil o entendimento. Vou falar da segunda área, que é a comunicação. Professor, a segunda área também é muito importante? Sim, muito importante. Vou falar mais uma curiosidade, Juliana. Existem muitas formas de se comunicar. Existe, professor? Existem. Tem ocasiões que podemos usar imagens. Exemplo, uma criança pode aprender a comunicar a sua vontade com os pais por intermédio de fotos. Para ir ao banheiro, a criança mostra a foto de uma criança no banheiro aos pais e assim os pais a levam ao banheiro. Tem ocasiões que pode usar um comportamento inadequado como forma de comunicação. Por exemplo, o filho chora próximo à geladeira para o pai pegar o biscoito. Então o choro passa a ser o comportamento comunicativo para pedir. O gesto pode ser também um comportamento de comunicação. Poderia continuar listando outros, mas vamos continuar. Então, o que caracteriza a segunda área é: primeiro, atraso na linguagem total ou parcial, não compensada por tentativas de tentar se comunicar por gestos ou mímicas, como aconteceria com outras pessoas com desenvolvimento típico, mas sem linguagem oral. Professor, não entendi. Calma, vou explicar. Primeiro, o atraso no desenvolvimento da linguagem pode ocorrer em duas áreas distintas: linguagem receptiva e expressiva. Vou abrir um parênteses para explicar o que é linguagem expressiva e receptiva. Para ficar claro, a linguagem expressiva refere-se à pessoa responder quando é solicitada, ou seja, o estudante aprende a classificar objetos. Exemplo, o professor dá uma instrução: o que é isso? Apresentando um objeto, caminhão, um brinquedo, caminhão, o aluno deverá ser capaz de responder: caminhão. Na linguagem receptiva, faz-se uma pergunta e espera-se uma resposta não verbal, mas gestual, onde o estudante aprende a identificar o objeto quando dado nome é falado. Exemplo: Joãozinho, aponte a maçã. Joãozinho aponta a maçã. Fecha parênteses. Continuando. Terceiro, às vezes não apresenta qualquer linguagem verbal. Mãe, pai tem dificuldade em utilizá-lo de modo funcional, ou seja, quando tem que falar sim, diz não. Ou quando tem que se falar mãe, diz pai ou diz pai para os dois. Quarto, quando uma pessoa tenta interagir e pergunta qual é o seu nome, ele responde de maneira ecolálica dizendo: qual é o seu nome? Ou seja, repete o que ouve sem entender o seu significado. Quinto, dificuldade em compreender linguagem não verbal e verbal dos outros. Não entende ou entende de forma limitada e muito literal. Sexto,
Tem interesse por um tipo de assunto, um tipo de linguagem estereotipada. Mas, professor, o terceiro eixo é o que mais me assusta: comportamentos repetitivos e estereotipados. Fique tranquilo, Juliana, vou explicar melhor. A terceira área de comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados. Os comportamentos repetitivos estão relacionados à rotina que as pessoas gostam de ter. Mas quem não gosta de rotina? Só que no caso das pessoas com autismo, a rotina torna-se uma regra. Por exemplo, eles não gostam de mudar o caminho da escola até sua casa. Em outros casos, o autista pode passar horas organizando e desorganizando e reorganizando seus brinquedos. Já os comportamentos restritos e estereotipados estão relacionados ao interesse que o autista tem por objetos ou percepções fornecidas pelo corpo. Vou dar um exemplo. Alguns autistas tendem a movimentar os dedos da direita para a esquerda frente aos olhos, com o objetivo de estimular essa área de percepção. Um segundo exemplo. Outros tendem a ter interesses por assuntos de monstros. Quando a pessoa que está interagindo com o autista tenta mudar de assunto, ele volta para o assunto do seu interesse. Se a pessoa persistir no seu assunto, o autista se desinteressa e finaliza a interação. Mais uns sintomas, entre outros. Maneirismos motores estereotipados repetitivos. Por exemplo, fazer movimento das mãos como se fosse flutuar, contorcendo os dedos das mãos e fazer movimentos complexos de todo o corpo. Mas, professor, por que os pais precisam entender os três eixos de todos esses exemplos? Para entender parte do diagnóstico, vou explicar melhor. Os pais são os primeiros a tentarem identificar os sintomas. Se eles aprendem a identificar quais os comportamentos que fazem parte dos três eixos, eles podem procurar ajuda mais rápido. Juliana, só saber dos três eixos que caracterizam o autismo não vai trazer o entendimento do qual transtorno ou síndrome a pessoa tem. É preciso saber a quantidade de comportamentos que se tem em cada uma das três áreas para chegar a um diagnóstico. Deixando claro que temos o auxílio de outros profissionais para o diagnóstico: pediatras, pedagogos, psicólogos especializados e psiquiatras. Então quer dizer, professor, que não fechamos o diagnóstico sozinhos? Isso mesmo. Vou dar um exemplo de como os profissionais chegam a um diagnóstico. Para se classificar como transtorno autista, é preciso ter no mínimo 2 sintomas em interação social, um em linguagem, um comportamento repetitivo e estereotipado, segundo o DSM. No transtorno de Asperger, é preciso ter um comportamento repetitivo e estereotipado, 2 de interação social. Para o transtorno desintegrativo da infância, linguagem expressiva ou receptiva, habilidades sociais ou comportamentos adaptativos, controle intestinal ou vesical, habilidades lúdicas, habilidades motoras. Entendido, Juliana? Entendido, professor. Então, para os pais saberem qual será o transtorno, eles têm que saber a quantidade de habilidades que a pessoa não tem na comunicação, interação social e se tem comportamentos repetitivos e estereotipados. Isso mesmo, Juliana. Para ficar mais claro, Juliana, o processo de diagnóstico do transtorno autista é estabelecido com base em uma lista de sintomas comportamentais. Uma observação importante: quanto mais cedo for o diagnóstico, mais rápido pode-se iniciar o trabalho e melhor será o desenvolvimento. O diagnóstico também no Brasil não é fácil. Há poucos lugares que se responsabilizam por fazê-lo. Falar em incidência, quantidade de casos a cada X nascido, é até complicado. Não vou me prolongar mais, mas gostaria de dizer o seguinte: não sabemos ainda quais são exatamente as causas do autismo, mas muitos pesquisadores estão tentando identificar quais são os fatores que fazem o autismo se manifestar. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Aproveite o curso.